Quando ele surgiu nas ilhas do Havaí, eles usavam o Ho'oponopono como uma maneira de garantir que o relacionamento entre as pessoas estaria bem, estaria estável, e com o tempo ele foi adaptado. Como é que acontecia lá atrás, nas ilhas do Havaí, desde o século XIX, antes disso até? As pessoas, quando se desentendiam, tinha algum problema entre elas, o pajé da tribo, ou o curandeiro, ou o líder espiritual, chamava as duas pessoas que brigavam, faziam elas olharem frente a frente, e aí uma dizer para a outra: sinto muito pelo que aconteceu, pelo problema que a gente teve, por favor, me perdoe. Então, arrependimento, perdão, te amo, eu amo você, você é importante para mim, sou grato por você existir na minha vida. E as pessoas voltavam a se entender e ficava tudo bem. Com o passar dos anos, isso funcionava muito bem no Havaí. Com o passar dos anos, a Simeona, também uma líder espiritual muito famosa no Havaí, ela falou: poxa, se funciona tão bem entre duas pessoas, com alguém intermediário aqui, será que não funcionaria com a própria pessoa? Será que ela não conseguiria curar os seus problemas internos com essa técnica? Será que a gente não poderia utilizar o Ho'oponopono para uso individual? E aí ela criou o Ho'oponopono de identidade própria, onde a própria pessoa utiliza para curar os problemas que ela tem. Mas como assim? O que significa Ho'oponopono? Ho'oponopono, o Ho significa coisa ou algo, e o Ponopono, consertar, corrigir. Você corrige algo que está errado, você corrige um erro, você corrige algo que não está bom. Ho'oponopono significa corrigir um erro. Que erro? Um erro que está no seu subconsciente, que está nos seus pensamentos, uma memória que está te atrapalhando. Mas será que todo mundo tem memória que está atrapalhando? Muitas, muitas mesmo. Aí, como é que ele popularizou o Ho'oponopono? Como é que chegou até nós? Um dos alunos da Simeona era o Dr. Hugh Lane, um psiquiatra que resolveu testar. Ele falou: eu vou ver se esse negócio funciona. Ele trabalhava no Hospital Psiquiátrico do Havaí e ele trabalhava na ala de criminosos, pessoas que tinham cometido crimes e que estavam no hospital psiquiátrico. E as pessoas, os empregados dos enfermeiros, tinham muito medo de trabalhar lá, porque eles realmente eram violentos, esses criminosos que estavam lá no hospital. E vivia tendo rotatividade, pessoas pedindo demissão do emprego. E o Dr. Lane falou: eu vou tentar usar o Ho'oponopono com eles. O Ho'oponopono parte do pressuposto que você vai se curar, ninguém cura ninguém. Então o Dr. Lane, embora ele fosse psiquiatra, era psicólogo também, ele tinha clareza que não é o psicólogo, não é o psiquiatra que cura, a cura acontece com a pessoa. Então o que você pode fazer é se curar, e quando você se cura, na relação o outro acaba curando também. E ele resolveu usar o Ho'oponopono com ele, então, partindo do pressuposto que se aqueles pacientes chegaram até ele de alguma maneira, porque com tanto psiquiatra que podia ter sido chamado para aquele hospital, ele foi chamado, então tinha algo nele que precisava ser curado pelo fato de ele ter ido parar com esses pacientes. Ele pegava a ficha médica dos pacientes, colocava na mão, olhava cada caso e começava a repetir: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. E ele ficou semanas fazendo isso com cada ficha de cada paciente. E os pacientes começaram a se curar, ter alta, ficarem tão curados que eles eram mandados embora do hospital, a ponto do hospital fechar a ala psiquiátrica porque não tinha mais paciente. E foi uma coisa tão impressionante que essa notícia começou a correr o mundo. As pessoas começaram a saber do milagre que o Dr. Lane tinha feito dentro do hospital psiquiátrico, com os casos mais complicados possíveis. E aí o Joe Vitale, do livro O Segredo, do filme O Segredo, ouviu falar dessa história e voou para o Havaí e foi lá saber o que estava acontecendo. O Dr. Lane contou todo o método, a Simeona também, o Joe Vitale conversou com os dois, e o Joe Vitale estava vivendo um problema com a filha dele naquele momento. E ele resolveu testar e a filha foi curada. E ele disse: não é que esse negócio funciona? E aí ele resolveu escrever um livro, que é o livro Limite Zero, junto com o Dr. Lane, contando todo o processo e ensinando a fazer Ho'oponopono. Esse livro foi lançado em vários países e o Ho'oponopono tomou popularidade e chegou, inclusive, aqui no Brasil. E aí as coisas começaram a acontecer numa velocidade muito grande.